cumprimento com a paz, com a graça, com a misericórdia, com o perdão, com o amor do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi imolado antes mesmo da fundação do mundo, para que tenhamos vida e vida nele. Amém? Que nós possamos hoje entender algumas coisas, e hoje eu quero meditar com você a respeito da Páscoa, a respeito da ceia, a respeito da comunhão dos irmãos. E que essa palavra possa nos edificar, que essa palavra possa trazer transformação na nossa mente, que essa palavra possa nos encher de alegria. Amém? E quando eu meditava aqui no livro de Esdras, capítulo de número 6, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz que eles estavam se dedicando ao templo, porque o templo, naquela ocasião, né, dentro daquela realidade cristã, era um lugar sagrado. Era o lugar onde eles prestavam culto a Deus. Era o lugar onde eles faziam expiação pelos pecados. Era o lugar onde havia purificação do povo santo de Deus. Era a oportunidade de desfrutar do privilégio do Senhor. Quando ali, então, eles levavam seus dízimos, as suas ofertas, faziam todo aquele ritual, para quê? Para que eles pudessem encontrar o favor de Deus, o perdão dos pecados. Então ali eles reconheciam seus pecados, suas misérias, suas iniquidades, eles pediam perdão a Deus, e esse Deus que é tão bom, perdoava e continua perdoando. Só que hoje nós temos uma mudança de aliança, e nós vamos falar sobre isso. Então aqui, todos deram continuidade no trabalho no templo, porque o povo havia sido levado para o cativeiro. Só que Deus resgata o seu povo do cativeiro, das mãos dos seus inimigos, para que esse povo então pudesse glorificar a Deus com a sua vida, com o seu estilo de culto, né, servindo a Deus. E aqui diz que os líderes dos judeus fizeram o seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas. Então, profeta aqui não é um adivinho. Profeta é aquele que tem comunhão com o Senhor Deus e traz para nós o entendimento da santa palavra que vem do próprio Deus. Então, Deus ele coloca a palavra dele no coração e o profeta repete aquilo que é, né, a palavra do Senhor. O profeta não tem opinião própria. A mensagem não é do mensageiro. A mensagem é do servo do Senhor Jeová, do nosso Deus, do nosso Adonai, do nosso Elohim, né? Do nosso Eterno, do nosso Pai de amor, Pai de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ter em mente. Então, Deus ele havia ordenado um estilo de culto. Ele havia determinado uma forma de ser adorado. E esse povo aqui, após o exílio, porque às vezes parece que é assim, né? O povo precisa ir para o exílio, precisa passar por algumas questões bem difíceis para entender o que Deus quer. E Deus disciplina filhos porque Ele quer trazer de volta, né? Ele quer que nós tenhamos a consciência de uma dependência nele, de sabermos que é nele que encontramos salvação. Porque como é que o homem pode se salvar? E a palavra de Deus responde através de Jesus, lá no Novo Testamento. Olha, a salvação é impossível para o homem, mas possível a Deus. Entende? Apesar de algumas vezes as pessoas usarem esse versículo de forma bem descontextualizada. Mas o que Jesus está tratando ali sobre o impossível para o homem e o possível para Deus é exatamente a questão da salvação. Porque desde sempre Deus vem querendo salvar o seu povo. Deus vem manifestando o seu propósito no sentido de que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, porque o prazer de Deus é nos ver pessoas convertidas. É isso que alegra a Deus. Não é o que fazemos efetivamente, porque a salvação não é por obras, né? Então aqui está falando de um culto específico no templo, né?
com a devida aprovação de Deus. Porque o culto só é válido quando Deus aprova. E quando é que Deus aprova o nosso culto? Quando nós seguimos a Bíblia Sagrada, né? Óbvio que quando Jesus veio, essas questões aqui já não são mais praticadas. Nós já não tem mais o altar, já não tem mais o holocausto, já não tem mais a morte do animal, né? E aqui tem uma coisa interessante, porque aqui diz assim que as pessoas iam ao templo servir, conforme prescrito pela lei de Moisés. E hoje nós temos que servir a Deus de acordo com a lei de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Esse é o verdadeiro culto, quando amamos a Deus, quando buscamos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e também amamos ao próximo como nós mesmos. Veja que teve uma grande diferença no formato do culto. Então hoje culto não é mais a liturgia, né, que tem toda aquela programação, né, que às vezes até cansa, porque é todo culto a mesma coisa, nada muda, né? Inclusive as pessoas também não mudam, né? Porque não tem a pregação do evangelho. E as pessoas só são motivadas a uma transformação de vida, de caráter, de conduta, quando a palavra é pregada. Nós não precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas tementes a Deus, que exerçam esse papel de profeta no sentido bíblico, não no sentido que estão falando por aí. Perceba que tem uma grande diferença. É só ler a Bíblia certinho, com atenção, que nós vamos começar a perceber os enganos que estão sendo distribuídos no meio gospel hoje. E aqui fala da Páscoa. E olha que interessante. Aqui em Esdras, eles comemoraram a Páscoa, porque eles haviam regressado do exílio. Então Deus tira o povo do cativeiro e eles comemoram essa vitória de Deus na vida deles. E quando nós vamos para Êxodo, no capítulo 12, aqui vai nos trazer uma narrativa bíblica da primeira Páscoa. Lembra quando Deus chama Moisés e fala para Moisés que ele iria salvar o povo do cativeiro do Egito? Moisés vai anunciando as pragas para Faraó. E antes que morra o primogênito, Deus institui a Páscoa. Eles comemoram antes da morte do primogênito e antes mesmo da saída do Egito. Por quê? Porque eles acreditam na promessa. Então hoje, efetivamente, nós não temos a salvação, nós não estamos lá na glória com o Senhor. Mas porque sabemos que um dia sairemos desse cativeiro do mundo, porque Deus está nos conduzindo para essa vida em liberdade em Cristo, nós comemoramos a Páscoa. E como é que se comemora a Páscoa? O texto bíblico deixa claro. Aqui diz que eles anunciavam a toda a comunidade cristã, isso não diz respeito a uma placa de igreja, uma instituição, mas sim a todas as tribos, a todas as pessoas, a toda a comunidade cristã. E ali eles se reuniam para o sacrifício. Ali eles se reuniam para desfrutar da comida, de um tempo de mesa, de um tempo de comunhão, de unidade. Né? Então aqui no versículo 4 do capítulo 12 do livro de Êxodo, né, que trata dessa saída do Egito para a terra prometida, que o próprio Deus fez a Abraão, né? Então aqui as profecias vêm se cumprindo. Diz assim o versículo 4: a família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. Ou seja, ali existe um senso de partilha. Quem tinha mais, distribuía com quem não tinha. Famílias pequenas que tinham grandes recursos, dividia com famílias grandes de pouco recurso. Não existia egoísmo aqui, porque era uma lei do Senhor. E lei a gente não discute, a gente não questiona, a gente obedece. Então a gente vai observando no texto bíblico que o culto, na verdade, não é um evento religioso. Não é uma prática religiosa. Culto a Deus é buscar ao Senhor de todo o seu coração, na unidade com os irmãos, na comunhão com os irmãos,
para fazermos uma refeição juntos, né? Para desfrutarmos de um tempo de mesa, compartilhando da palavra, sendo fortalecidos pela Bíblia, pelo texto. Sabe por quê? Porque toda a comunidade nesse tempo, ali em Êxodo, se reunia para sacrificar, para fazer expiação do pecado. E no Novo Testamento nós temos uma orientação acerca de confessarmos os nossos pecados uns para os outros. Para quê? Para que, confessando os pecados, nós possamos ali nos libertar daquilo que nos causa mal. E também buscar ajuda no próximo, porque também no Novo Testamento, que autentica o Antigo Testamento, diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, que nós devemos suportarmos uns aos outros em amor, que nós devemos amar uns aos outros, como amamos a nós mesmos. E aí Cristo vai e diz assim, olha, amem uns aos outros como eu amo vocês. Então o nível de amor, o padrão de amor cresceu muito, porque como é que eu posso amar o meu irmão como Cristo me ama? Eu tenho que aprender com o próprio Cristo. E como é que eu conheço? Lendo as Escrituras, para saber qual é o modelo perfeito. Porque as Escrituras, elas registram todo o ensino de Jesus, toda a doutrina do Evangelho da Graça. Entende? Então, quando nós meditamos em Esdras, nós encontramos Cristo. Nós encontramos Cristo no Êxodo. Nós encontramos Cristo no livro de Hebreus. Nós encontramos Cristo em toda a Bíblia, porque tudo é sombra deles. E eu quero aproveitar e compartilhar o texto de Hebreus, capítulo 10, que diz o seguinte. Esse capítulo 10, ele vai falar do sacrifício definitivo de Cristo. Porque a morte de Jesus Cristo, ela é suficiente para o mundo inteiro. Mas ela é eficiente para quem? Para quem crê em Cristo e obedece. Porque no livro de 1 Pedro, né, ou melhor dizendo, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, ele diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele autentica essa informação. Ele confirma essa verdade. Então, o Cristo é o Cordeiro de Deus, né? Perfeito, sem pecado, sem mancha. E no verso 22 vai dizer que Jesus Cristo, né, ele purifica os nossos pecados quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Então veja, a purificação, esse processo de santificação diário é um processo que requer de nós o reconhecimento do pecado, né? O exame de nós mesmos, a confissão dos pecados, a renúncia dos pecados, o abandono das velhas práticas, o nascer de novo em Cristo, o ser gerado nova criatura em Deus. É todo um processo. Não adianta pegar um versículo isolado e dizer que Deus amou a todos e que todos são filhos de Deus, porque não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente para toda a humanidade. E Deus amou o mundo de tal forma que entregou Jesus. Para todo aquele que nele cresce, tem a vida eterna. Mas só esse versículo não resume a obra de Deus em nós. Porque a obra de Deus em nós é nos tornar parecidos com Jesus Cristo, o varão perfeito. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, que nós devemos perseverar, que nós devemos insistir em conhecer e conhecer e conhecer mais a Jesus Cristo, para que cada vez mais possamos nos tornar iguais a Ele. Esse é o objetivo, esse é o plano de Deus. Porque quando Deus cria Adão do pó da terra, Ele faz Adão um homem perfeito, puro, incorruptível. Mas a serpente vem e lança o engano. E esse engano está fazendo com que muitas pessoas venham a se corromper, a negociar a sua fé, a viver um evangelho de bajulação, de mentira. Por quê? Porque não se ensina a verdadeira doutrina de Cristo. E aqui no livro, nessa carta de Hebreus, quando vai falar do sacrifício definitivo de Cristo, diz que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Porque, de fato, a lei de Moisés,
era um mecanismo de Deus para perdoar os pecados daquele povo. Mas não era suficiente. Então vem Jesus e ele se oferece em nosso lugar. Ele obedece ao Pai. E ele diz assim: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Lembra Jesus no Getsemane, muito angustiado, angústia de morte, suando gotas de sangue. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Porque a dor era insuportável. E muitas vezes, num momento de dor, de sofrimento intenso, a nossa oração é uma oração que parece ser de desistência. Mas a nossa consciência em Deus é de que Ele faça a vontade dEle em nós, para que um grande propósito se cumpra. Jesus sofreu tudo o que sofreu para nos privilegiar com a sua morte. E nós também morremos em favor dos nossos irmãos para privilegiar vidas que precisam de Cristo, assim como eu preciso, assim como você precisa. E nós temos que ter essa consciência de Cristo. Porque como Ele morreu por nós, nós também morremos pelos nossos irmãos. Entende? É uma compensação, não que possamos dar algo para Deus. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele vem remover o pecado mediante a sua própria morte, em sacrifício. Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez somente, para tirar os pecados de muitos. Aqui não está de todos. Percebe? Isso eu estou lendo no finalzinho do capítulo 9. Então, a salvação, ela é algo que Cristo dá voluntariamente. Ele se ofereceu. Foi uma decisão dos céus. Nós não fizemos absolutamente nada para merecer. Mas Jesus, ele vem e ele cancela a primeira aliança. Porque a primeira aliança, que era pelo sacrifício de animais, não tinha um resultado efetivo. Porque as pessoas pecavam, iam lá, ofereciam, prestavam seus cultos, faziam ali aquela liturgia de culto, o sacrifício, o holocausto, depois continuavam pecando. O que Jesus traz de novo? Vá e não peques mais. Por quê? Porque eu morri no seu lugar. Então não combina com você mais o pecado. E é isso que fala. E aqui diz que a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Percebe que o propósito de Deus, a vontade de Deus, é que nós sejamos santificados uma vez por todas pela oferta do corpo de Jesus. Você tem ideia que a morte de Cristo nos purifica? Só que nós temos que ter essa consciência. Porque quando nós continuamos insistindo nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas cobiças, invejas, lascívias, prostituições e tantas outras coisas, imoralidade de pensamentos, maldade, iniquidade, etc., nós sacrificamos Cristo. Porque essa é a resposta que nós damos para os céus. Porque se Cristo foi imolado, o Cordeiro perfeito já foi morto, por que estamos pecando? Então cada pecado nosso é dizer para Deus: o sacrifício de Cristo não bastou para que eu deixasse de pecar. E isso é muito triste, sabe por quê? Porque naquele grande dia haverá o juízo de Deus. E não haverá justificativa que dê jeito para a nossa desobediência. Por isso, quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos que entender que Jesus ele veio para inaugurar uma nova fase, uma nova aliança, para renovar as misericórdias do Senhor, para nos dar oportunidade, porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele se apresentou diante de Deus naquela cruz e morreu em nosso favor. Entende? Então, esse capítulo, o 9 e o 10, são capítulos muito interessantes, porque aqui no 9, no versículo 13, diz também assim: portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Ou seja, os animais naquela época de Êxodo, porque Hebreus fala muito do Pentateuco,
faz muita referência, né, a essa sombra, né? Porque tudo anuncia Cristo. Então aqui ele diz assim: imagine, se o sangue dos bodes, dos carneiros, dos animais, toda aquela oferta, todos aqueles holocaustos já purificavam os impuros, imagina Jesus Cristo. O que a morte de Jesus não causa na nossa consciência. Então, se esse poder do Espírito Eterno que Cristo ofereceu para habitar dentro de mim e de você não causar uma transformação de vida, nós temos que rever o nosso cristianismo. Nós temos que rever se nós de fato estamos entendendo a Bíblia como ela de fato é. Ou se nós estamos tirando do contexto para justificar pecado e para dizer que está tudo bem. Porque afinal de contas Deus é amor. Isso é um engano. Pessoas que dizem, mas Deus conhece o meu coração. Essas pessoas deveriam estar preocupadas. Por quê? Porque de fato Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que somos corruptos, que somos imorais. E que precisamos da morte de Cristo, nos justificando, nos substituindo na cruz. Porque a ira de Deus era para que nós tomássemos aquele cálice. A ira de Deus era contra mim, era contra você, os verdadeiros pecadores, os verdadeiros infratores, os verdadeiros criminosos. Mas Jesus, sendo santo e puro, se desfez da sua glória e veio se humilhar e morrer de uma forma mais... que não tem palavras a morte de cruz naquela época. Era muito humilhante. Só gente muito ralé, muito baixa, muito vil, muito ruim mesmo, é que recebia a morte de cruz. Tanto que a palavra diz que maldito o homem que for pregado no madeiro. Jesus foi o maldito de Deus, ele se tornou maldição em nosso lugar. E nós precisamos ter essa consciência. Porque esse evangelho que está sendo pregado, se é que está sendo pregado, porque para mim são heresias, são enganos, são doutrinas de Satanás, mentiras do diabo. Porque não converte ninguém, só ilude. Né? Só motiva os corações e no dia seguinte a pessoa dormiu, esqueceu, tem amnésia. O evangelho da cruz muda a nossa consciência. Isso está escrito aqui no livro sagrado, para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui em 1 Pedro, do versículo 1 até o 19, desses versículos, o que acontece? Deus, ele vem falando que nós somos o alvo da salvação. Porque Jesus mirou em mim e morreu naquela cruz. Para que eu fosse alcançada, para que eu fosse atingida pelo seu sacrifício. E o que eu estou fazendo em relação a isso? Como é que eu tenho me comportado em relação a isso? Eu estou dando um feedback positivo? Ou estou zombando com o sacrifício da cruz? Eu tenho me comportado de maneira honrosa com tudo aquilo que Jesus fez por mim? Ou eu estou de boa na lagoa? Essa pergunta nós temos que fazer. É uma pergunta difícil, mas a resposta é fácil. Se estamos obedecendo às Escrituras, então sim, fomos alcançados pelo Evangelho da Graça. Mas se a minha vida está contrária a tudo isso que a palavra fala, então tem alguma coisa, porque aqui no versículo 22 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, diz assim: uma vez que vocês foram purificados, ou seja, se vocês foram purificados dos seus pecados, né, na verdade, é porque vocês obedeceram à verdade. O versículo diz exatamente isso. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham agora como alvo o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Percebe que aqui o culto, ele mudou. Ele já não é mais altar, já não é mais holocausto, já não é mais templo, já não é um dia específico da semana, do mês, do ano. Aqui agora é todo dia. Porque uma vez que nós já fomos purificados dos nossos pecados, quando obedecemos ao Senhor, quando obedecemos à verdade, quem é a verdade? A verdade é Cristo. Mas como que eu sei qual é essa verdade? O que Cristo revela como verdade? Lendo as Escrituras. Aí, olha o alvo. Tenham como alvo, se vocês foram purificados pelo Evangelho,
que é a verdade. Agora, qual que é o alvo de vocês? Porque eu fui o alvo do amor de Deus. O sacrifício perfeito de Cristo me alcançou. E agora que eu sou salva? E agora que eu estou purificada? E agora que eu já obedeço o Evangelho? O que eu preciso fazer? Eu preciso agora ter como alvo o amor fraternal. Sem fingimento, sem bajulação, sem diz que me disse, sem tratar bem somente aqueles que me tratam bem, sem dar oportunidade só para aqueles que me trazem algum tipo de privilégio, de benefício. Porque a obra não é do homem. Quem escolhe é Deus. Não é o líder da instituição. Os verdadeiros cristãos já estão saindo dessas panelas para a glória de Deus. O remanescente do Senhor já está se percebendo e já está abandonando essas coisas. E que Deus seja glorificado nisso, que Ele nos sustente. Porque muitos estão amando de forma hipócrita, com fingimento, com interesse, para cumprir protocolo de religioso, para cumprir liturgia de culto, para ter dentro da instituição quem lava banheiro, quem limpa chão, quem limpa a cadeira, quem tira pó das coisas, para terem ali os patrocinadores das contas de água, luz, ar-condicionado, etc. Isso virou uma empresa, CNPJ. A Igreja de Cristo nunca fez CNPJ. A Igreja de Cristo é a unidade, a comunhão dos irmãos, quando eles se sentam à mesa para realizarem a Páscoa. Porque logo, logo o Cordeiro de Deus voltará. Jesus voltará de forma grandiosa, de forma poderosa. E aí sim nós cearemos com ele. Então, aqui fica muito claro para mim que eu já fui purificada dos meus pecados, então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o meu próximo sem fingimento. E no capítulo 2, Pedro está falando assim, isso aqui é uma carta escrita por Pedro, tá? Um pescador, iletrado, que não fez faculdade, não fez teologia, mas ele tinha ousadia para pregar tudo aquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus. E eu tenho que ter ousadia, você tem que ter ousadia para pregar de acordo com o que está aqui nas Escrituras. Aí sim seremos profetas do Senhor. Sacerdócio real, nação santa. Porque no capítulo 2, veja só, ele diz assim, portanto, ou seja, já que vocês entenderam tudo isso que veio antes no capítulo 1, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio deles vocês cresçam e experimente plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Será que nós vivemos como pessoas salvas? Pessoas obedientes? Que provam da bondade do Senhor todos os dias? Será que de fato as nossas expectativas estão na cruz, que nos purificou do pecado pelo sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual? Será que nós estamos na comunidade, na comunhão, na unidade com os nossos irmãos na fé? Eu não estou falando de reunião em templo, não. Porque Jesus ele veio para cumprir toda a lei, ele já cumpriu toda a lei, não tem nem nada pendente, não tem nada que o homem possa inventar de novo. Mas a minha união com o meu irmão, que seja eu e mais um, eu e mais dois, eu e mais três, na verdade, sem fingimento, será que não é o que de fato agrada a Deus? Ou será que eu preciso estar no meio da multidão? Será que eu preciso estar numa igreja grande, com luzes, com fumacinha, com gente que não canta nada e grita e jura que foi chamado pelo Senhor para cantar? Porque assim, eu tenho a impressão de que quando Deus chama, Ele capacita naquilo. Então, se Deus me chamou para ser cantora, Ele vai me dar uma boa voz. Ele vai me dar um tom afinado. Né? Ele vai me dar condições ali de exercer, de desempenhar a função que Ele mesmo me deu. Porque Deus não trocou de lugar a mão com o pé.
Nós não devemos trocar funções no corpo. Cada um nasce para uma função determinada. Os meus olhos têm o dever de enxergar, a minha boca de falar, de mastigar, os meus ouvidos de escutar, né? O meu nariz de sentir os cheiros, a minha mão de tocar em coisas, de pegar, as minhas pernas, os meus pés, os meus membros inferiores de caminharem, de me levarem a lugares. Não tem como agora eu querer tirar o pé do tornozelo e colar no punho, e tirar a mão do punho e colar no tornozelo. Não existe isso. E no corpo de Cristo também não. Então, será que nós estamos fazendo aquilo que queremos, e aí falamos que fazemos para Deus, e sabemos que não temos nenhuma habilidade para exercer aquela função, e aí estamos sendo movidos pelos nossos desejos e anseios, sem a aprovação de Deus? Ou será que de fato Deus nos chamou para fazer certas coisas? Porque assim, eu tenho plena convicção que Deus não me chamou para certas coisas. E eu tenho convicção de que muita gente está fazendo coisas que Deus não chamou para fazer. Então, que nós possamos aceitar esse chamado para uma vida de santidade. E essa santidade só vem por meio da palavra. Porque a palavra nos purifica. É a palavra da verdade, do Evangelho de Cristo, que nos lava, poder para a salvação. Só que nós só vamos entender isso quando nós começarmos a meditar no texto sagrado. Não é intelectualidade, não é teologia, é uma mente transformada e um coração desejoso, para que nós possamos ser filhos obedientes, como está aqui no capítulo 1 da primeira carta a Pedro, quando diz assim: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu modo antigo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então, assim, Deus nos julgará, e Ele nos julgará de acordo com as nossas ações. Ação, ela pode ser um ato de fazer ou de deixar de fazer. Que sejamos zelosos com a palavra de Deus, que sejamos gratos pela cruz de Cristo, pelo seu sacrifício perfeito. Que possamos meditar todos os dias nas Sagradas Escrituras, até que a verdade entre no nosso coração ao ponto de transformar a nossa mente. Ou nós estaremos no tempo da ignorância. Nós estaremos vivendo como tolos, fazendo tudo aquilo que é do nosso próprio anseio, como está escrito aqui. Vivendo para satisfazer os próprios desejos, vivendo na ignorância. E o que nos tira da ignorância? O conhecimento, o saber, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, tudo aquilo que vem do Senhor, porque Ele ministra em nós, Ele nos dá entendimento, porque Ele já colocou em nós o Espírito Santo, que revela toda a verdade, que revela todo o pecado, que revela a justiça, que revela o juízo de Deus. Então nós ainda estamos em tempo de que o Espírito Santo revele para nós o pecado e a justiça, porque o dia que Ele voltar e revelar de forma efetiva o juízo, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Não haverá explicações. O tempo é agora. Se posicione. Se posicione. E busque a esse Deus maravilhoso. A esse Deus criador, a esse Deus onipotente, a esse Deus que tem poder para nos salvar de nós mesmos, mas que também tem poder para nos lançar no inferno, a morte eterna. Que Deus te abençoe. Amém.